Bom, nós estamos terminando nosso tempo aqui. Para mim foi rápido demais. Cheguei ontem de manhãzinha e foi um tempo muito especial, posso dizer, de refrigério pessoal para a minha vida. Um lamento é que minha esposa, nosso filho, não pôde estar, mas queria agradecer a todos, especialmente a liderança, pelo convite, ao carinho com que fui recebido aqui, e queria agradecer de maneira especial a todos vocês, porque nessas 3 mensagens, incluindo a de hoje, sempre vi jovens muito atentos, respeitosos, que não se levantavam no meio da mensagem, como infelizmente acontece em outros lugares, mesmo gente que não concorda, não gosta de missões, a gente respeita isso, mas vocês foram muito amorosos, respeitosos, então muito obrigado por isso. Vou embora levando mais uma vez a melhor das impressões dessa juventude. Serei mais um a dizer Brasil afora quem são os jovens pioneiros. E eu espero que isso continue melhorando e cada vez crescendo mais, para que outras pessoas, quando virem aqui como eu vim, sejam também impactados e abençoados. E de alguma maneira espero também que você tenha sido abençoado com a nossa presença. Bom, só um momento de descontração. Eu queria também parabenizar a liderança por essa escolha assim tão eclética dos seus preletores, né? Fico imaginando eu comparado com o Shane, né? Não tem nada a ver. Parece que tudo que eu tenho ele não tem. E tudo que ele tem eu pareço não ter, né? Mas ficaria mais legal ainda se colocasse um do lado do outro. Já pensou? Ia aparecer Jane Erondi aqui, né? Você não sabe quem é Jane Erondi? Pergunta para o seu pai. Era um casal que ele tinha, claro, aí sou eu, né? Ele tinha 1,90 m e ela 1,50 m. E um olhava para o outro e ficava, não se vá, não me abandone. Então ficava o Jane Erondi aqui na frente. Eu estou falando isso só hoje, que é para não dar tempo da trupe preparar alguma sacanagem comigo e mostrar para vocês. Amanhã vai estar no YouTube, pode ter certeza, só de sacanagem. Mas é muito legal ver essa diferença que tem no reino, né? Deus usa gente como ele, como o próprio Walter, e pode usar também a mim, a você, se tão somente a gente se dispor diante de Deus. Estar aqui na frente não nos torna mais especiais, nem mais capazes que aqueles jovens aprendizes que vieram aqui. É só uma questão de oportunidade, de experiência. E eu digo para você também que aquele testemunho que ele nos deu aqui sobre aqueles 2 jovens que ele trabalhou ali na casa, ali em Porto Alegre, a diferença que faz eu e você de um daqueles jovens, dizem muitas pessoas, é apenas a questão da oportunidade, da necessidade. Nós não chegamos a um ponto daquele porque, felizmente, graças a Deus, nós não tivemos tamanha necessidade que eles tiveram. Então é isso que separa eu e você de um Thalisson na vida, né? Então nós não somos mais especiais, mas graças a Deus, porque nós temos uma vida diferente, podemos viver com mais privilégios. Eu queria compartilhar uma última mensagem nesse último dia de retiro. Nós falamos aqui no primeiro dia sobre algumas características, algumas marcas de um jovem que tem a força, um jovem de força. Hoje pela manhã vimos como é o caminhar de alguém que é forte diante de Deus, está sempre do lado de Jesus, caminhando bem pertinho. E nessa parte da tarde eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como sair do anonimato e viver uma vida digna de ser chamado cristão. Como sair da incapacidade, da inutilidade e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia, vai ser projetada ali também. Lá no Antigo Testamento, vai comigo lá. Um livro bem lá atrás, 2º livro de Reis. Fica ali depois de Samuel e antes de Crônicas, 2º livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler no capítulo 7, a partir do verso 3 até o verso 9. Se você está sem a sua Bíblia, vai projetar ali na tela. 2º livro de Reis 7. Eu para achar aí? Então vamos ficar de pé mais uma vez? 2º livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte?
Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém? Podem sentar. Sempre que a gente estuda um texto da palavra de Deus, sempre que a gente passeia pelas belas, preciosas páginas da Bíblia, lendo algum texto, nós precisamos entender primeiro do que aquele texto está falando, qual é o contexto, qual é a circunstância em que determinada história ou lição está sendo contada. Neste caso, nós vamos perceber uma coisa. Esse texto é contado num dos momentos mais especiais do reino de Israel. Era a época do chamado reino dividido. Israel estava literalmente rachado em dois. Havia ao sul uma parte dele, conhecido como Judá, e a capital, a cidade de Jerusalém. E essa história que nós acabamos de ler se dá justamente no reino do norte, conhecido propriamente como Israel, e a capital, a cidade de Samaria. Quem reinava sobre Samaria era um jovem chamado Jorão, filho do rei Acabe. Sangue ruim que nem o pai dele. Os dois tinham deixado o nosso Deus de lado para seguir outros deuses. E como resultado desse pecado, dessa apostasia, Israel estava passando por uma grande crise. Diz a Bíblia que um homem chamado Ben-Hadad, rei da Síria, estava com seu exército fortemente armado, cercando a cidade de Samaria. E como resultado desse cerco, ninguém conseguia entrar e ninguém podia sair. Ao ponto dos samaritanos começarem a passar fome. A fome chegou a um nível que uma mãe disse para a outra: entrega o teu filho hoje para que possamos matá-lo e comê-lo, e amanhã faremos o mesmo com o meu. No meio desse contexto de crise e fome, diz a Bíblia, estavam 4 homens leprosos, que pela lei de Moisés, eles não podiam ficar dentro da cidade, tinham que ficar lá fora, do lado de fora do portão, cumprindo uma espécie de quarentena, esperando a sua sorte mudar. De duas uma: ou eles eram curados daquela doença e podiam voltar para dentro da cidade, ou a morte os levava. Se lá dentro da cidade a fome estava pegando, você pode imaginar a situação daqueles 4 coitados? Deviam estar famintos, não é mesmo? Mas chega um momento que um dos 4 se levanta, olha para os outros 3 e diz: o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Se ficarmos sentados, vamos morrer de fome. Há fome na nossa cidade. Vamos até o acampamento dos arameus. Quem sabe aqueles incircuncisos têm misericórdia de nós, nos dão alguma coisa para comer e nós sobrevivemos. Caso contrário, se nos matarem, tão somente abreviam a nossa dor e morreremos. Aquele conselho pareceu interessante. Os outros 3 se levantaram e juntos, como uma equipe, foram até o acampamento dos arameus. Mas quando eles estavam caminhando em direção ao acampamento, eles não podiam contar com o sobrenatural de Deus. E olha,
quando o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, alguma coisa maravilhosa acontece. Amém, gente? Diz a Bíblia que quando aqueles 4 homens estavam chegando perto do acampamento, o Senhor nosso Deus fez ruir um grande som, de maneira que aqueles soldados ali, armados, prontos para invadir Samaria, pensaram: o rei de Israel saiu da cidade, está vindo contra nós, e não sozinho, está trazendo outros exércitos. E sentiram medo e saíram correndo, deixando tudo para trás, seus bens, suas tendas, até mesmo seus cavalos, e fugiram a pé. Quando aqueles 4 surpresos leprosos entraram no acampamento, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Estava vazio. Entraram na primeira tenda, comeram, beberam, trocaram de roupa, encheram o bolso de ouro e prata e saíram para esconder. Voltaram, entraram em outra tenda, pegaram mais comida, bebida, ouro e prata e saíram. Quando aqueles 4 homens leprosos, outrora quase mortos, estavam de roupa nova, barriga cheia e o bolso repleto de dinheiro, um deles olha para os outros e diz assim: e aí? Vamos ficar com isso só para nós? Há fome na cidade. Se nós não formos até lá contar para eles o que aconteceu, seremos castigados. E foram aqueles 4 leprosos. Contaram na casa do rei o que tinha acontecido. E houve naquele dia um grande livramento sobre o povo de Israel. Bem, o que a história de 4 homens leprosos tem a ver comigo e com você? O que a simples história de 4 leprosos, a escória da sociedade de Israel, pode ensinar para mim e para você a respeito de vida, de propósito de vida? Bom, nós aprendemos um princípio com a vida desses 4 leprosos. E esse princípio é eterno. Vem desde a sua época, atravessou o tempo de Jesus e chegou até nós. E o princípio é o seguinte: se nós desejamos fazer alguma coisa relevante para Deus, relevante para a nossa sociedade, para a humanidade, onde nós estamos vivendo, uma coisa todos nós, eu e você, precisamos fazer primeiro, que é superar as nossas próprias limitações. Somos seres humanos e, como tais, limitados, e nenhum de nós pode fazer qualquer coisa relevante para Deus, marcar a nossa existência, deixar um legado, marcar a nossa vida, o nosso tempo nessa terra, sem antes superarmos os nossos limites pessoais. Quais são os seus limites? Quais são as barreiras que impedem você de ser um jovem, um instrumento nas mãos de Deus? Talvez algum dos seus limites possam ser identificados com as mesmas limitações que esses 4 leprosos tinham. E a primeira limitação que eles tinham era o comodismo. É verdade que a situação deles não estava tão confortável assim, mas comparando com quem estava dentro da cidade, qual que é a diferença? Estavam os 4 ali sentados, um olhando para a cara do outro, vendo a banda passar, esperando a morte chegar. Não tinha muito o que fazer. Lá dentro havia fome. A lei não permitia que eles entrassem. Mais adiante, um monte de soldado prontinho para matar. O que os 4 iam fazer? Estavam ali naquela zona não muito de conforto, mas também não tendo muita saída. Mas eles precisaram sair daquele conformismo. E a primeira coisa que alguém precisa ter para poder deixar a sua zona de conforto, a zona de indiferença, a conformidade de lado, é ter uma atitude de coragem. É preciso muita coragem para nós levantarmos de onde nós estamos e sair à luta e fazer alguma coisa de bem para o próximo. E a pergunta que nós temos nessa tarde para você é o seguinte: e você? É um jovem ou uma jovem de coragem? Para responder isso, primeiro nós precisamos saber o que significa coragem, né? Porque, infelizmente, tem muita gente por aí que não sabe nem sequer o significado de coragem. Por exemplo, tem gente que pensa que coragem é não sentir medo. Aliás, ensina isso desde pequeno para os seus filhos. Vai lá, meu filho, entra naquele quarto escuro, você não é homem? Homem não tem medo. E o pobre do garoto vai crescer
crescendo, pensando que ter coragem é não sentir medo. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas Jesus Cristo sentiu medo. Sabia disso? Foi lá no Getsêmani, como eu disse de manhã. Poucas horas antes de ser preso, o Senhor Jesus foi orar. E a sua oração estava tão angustiante, porque ele sabia o que viria pela frente, que no meio da sua oração, gotas de sangue saíram pela sua pele. Ao ponto de naquela oração Jesus dizer: Pai, passa de mim este cálice. Mas antes do final da oração, o Senhor Jesus se encheu de coragem e terminou ela dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por causa da coragem de Jesus é que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Coragem não é não sentir medo, mas é fazer aquilo que nós temos medo de fazer. Isso é coragem. Coragem teve um grupo de irmãos lá na antiga União Soviética. Talvez você não saiba, mas por muitos anos a União Soviética viveu debaixo de dura perseguição do Evangelho. Os crentes se reuniam literalmente nas igrejas subterrâneas, debaixo da terra. E um dia um grupo de irmãos estavam reunidos, adorando a Deus, as portas bem trancadas, como sempre. Quando de repente um estrondo, a porta vem ao chão. Um grupo de policiais fortemente armados invade o lugar. E um deles se aproxima e grita: aquele que for crente de verdade, fique aqui e será morto. Se você estivesse lá, o que você faria? Sairia pela porta, negando a Jesus? Ou ficaria com o seu filho para serem mortos? Depois que os covardes saíram, aquele mesmo policial se aproximou, baixou a sua arma e disse: perdão, meus irmãos, eu também sou um de vocês, mas eu quis fazer isso porque desejava celebrar com aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. E eles tiveram um culto naquele dia, o céu desceu naquele lugar, porque Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, gente que está disposta a pagar o preço de ser cristão. É muito fácil ser crente no Brasil, dá até status: sou de Jesus. Quero ver ser crente lá no Iraque, na Coreia do Norte, na China. Aqui na minha Bíblia tem os nomes de alguns personagens. Deixa eu ler para vocês, quem sabe no concurso bíblico você já deve ter estudado o nome desses camaradas e sabe onde eles estão. Quem sabe em qual livro da Bíblia está um camarada chamado Samua? Alguém já ouviu falar do Samua? Samua? Não. Safate, alguém já ouviu falar do Safate? Igal, esse é um bom nome para dar para o filho também. Igalzinho, vem cá, moleque. Pauti, alguém já ouviu falar? Devia ser um índio da época. Pauti, ninguém conhece. Gadiel, personagem de histórias em quadrinhos. Gade, acho que era o irmão dele, também não. Amiel, conhece o Amiel? Setur, lá no interior de São Paulo eles conhecem. Setur, uma benção, eles falam. Ninguém conhece o Setur. Secretaria de Turismo. Nabi, conhece o Nabi? Misericórdia, olha aí, Alex, põe no concurso bíblico. Guel, tão estranho que tem até uma trema aqui, ó. Guel, o nome da esposa dele era Guela. Tem mais dois aqui. Quem já ouviu falar de um tal de Oséias, também conhecido por Josué? Conhece esse? Finalmente. E o amigo dele, um tal de Caleb, já ouviu falar? Poxa, que bom. Esses são os nomes dos 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra. Você sabe por que nesse país inteiro ninguém conhece os outros 10? Porque os covardes, a história não se lembra deles. Bem foi dito no filme Troia. Lembra desse? Quando um soldado, antes de sair para a guerra, chega
para o herói Aquiles e diz assim para ele: Aquiles, esta batalha e os heróis que dela tomarem parte, a história não se esquecerá deles. É verdade. Esta luta, a luta do bem contra o mal, resgatar as almas do inferno e todos os jovens que dela participar, o Senhor Jesus não vai se esquecer. E um dia, diz Apocalipse 7, que eu e você estaremos diante do Cordeiro Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos promete que ao nosso lado estarão povos de todas as línguas, raças e nações, pessoas que você nunca viu na sua vida, mas que simplesmente por causa da sua oração e da sua oferta, o Evangelho chegou até eles. Coragem, meus irmãos, se Deus é por nós, aí ficou fácil. Além de coragem, aqueles 4 leprosos precisaram vencer, vai lá, pode clicar, mais uma limitação, e era a limitação da sua própria doença. Afinal de contas, eles eram leprosos, e a lepra, hoje em dia, é uma doença conhecida como hanseníase, que ataca o sistema nervoso das pessoas, e muitas vezes pode até comprometer a mobilidade. O texto não diz, mas eu fico imaginando aqui que dos 4, talvez um deles sequer podia caminhar, teve que ser carregado pelos seus amigos. E a gente só supera a nossa incapacidade trabalhando em equipe. A gente só supera as nossas limitações físicas ou de outra ordem se nós trabalharmos juntos. Porque aquilo que você não sabe ou não consegue, a pessoa que está do seu lado sabe. E por isso que Jesus Cristo sabiamente nos chamou de corpo de Cristo. Porque nem todos aqui são pés, nem todos são mão. Mas aquilo que você não pode fazer, o seu irmão aí ao lado pode. E juntos podemos fazer. Aliás, você sabe qual é a oração que o Senhor Jesus fez? Que até hoje a nossa igreja, 2000 anos depois, não conseguiu responder ainda? É a oração de João 17:21. Quando ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo saberá que tu me enviaste. Quase 2 bilhões de pessoas ainda não sabem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, simplesmente porque nós não somos um. É o tal do princípio da sinergia, né? Você que estudou sabe o que é isso. Em outras palavras, sinergia significa o seguinte: um cavalo só consegue puxar 200 quilos de carga, mas se você colocar 2 cavalos, um do lado do outro, eles carregam 2 toneladas, porque 2 cavalos juntos fazem um trabalho de 10 cavalos isolados. Eu e você, juntos, podemos fazer para o reino muito mais do que um separado do outro. Disse Charles Spurgeon, um dos maiores nomes do evangelho mundial: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de uma vida completamente entregue em suas mãos. Só superamos a nossa incapacidade, meus irmãos, trabalhando em equipe. Por isso que a Jumap funciona. Porque enquanto você está aqui curtindo esse retiro, dezenas de outros irmãos estão juntos trabalhando para o nosso próprio bem. E aí vem a terceira limitação daqueles 4 leprosos, e essa talvez seja a mais complicada. Além do conformismo, de estar sentado ali na porta, esperando a morte chegar, além da incapacidade física que os impedia de fazer grandes esforços, tem ainda a situação da indiferença. E para isso basta a gente ler o versículo 9, né? Ele fala por si próprio, olha o que diz a Bíblia. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Olha, sabe de uma coisa? Esses 4 leprosos eram mais crente do que muito crente em dia. Ou se era, de verdade. Porque eu, no lugar deles, abandonado pela minha família, esquecido pelos meus amigos,
tratado com indiferença até mesmo pelo exército inimigo que não estava nem aí por mim. De repente o Senhor me enche de coragem. Eu e os meus 3 amigos formamos uma equipe mais que vencedora. Deus faz um milagrão. E agora que eu estou de roupa nova, barriga cheia e o bolso repleto de dinheiro, vou lá dividir com aqueles que se esqueceram de mim? Não. Eu, crente em Jesus Cristo, adorando a Deus num país com tanta liberdade, podendo falar de Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar, livre para viver a minha fé, vou me preocupar com quem está lá no Iraque, na China, no miserável do Haiti? Problema deles. Quem mandou nascer lá? Esse é um problema de passaporte. Eu sou brasileiro, glória a Jesus. Parece mesmo um absurdo, mas é esse mesmo absurdo que muitos crentes pensam. Pastor, esse não é um problema meu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você faz para agradecer a Deus o maior presente que Ele te deu? A salvação e a vida eterna. Você que já chegou nesse retiro salvo, com a certeza da salvação, você que hoje de manhã teve a coragem de acertar suas contas e as suas passadas com Deus, você que chegou aqui e nem sabia como é que era esse tal de Jesus, e hoje o reconheceu como o Senhor da sua vida e vai sair daqui com o nome na lista da eternidade. Para vocês 3, a mesma pergunta: como você faz para agradecer a Ele o maior presente que Ele nos deu? A vida eterna em Jesus Cristo. Neste período de visitar igrejas, é muito comum para nós missionários irmos em algumas delas, e aí entre um sermão ou outro, um testemunho interessante, algumas imagens do campo, é muito fácil a gente ver alguns irmãos emocionados, as lágrimas insistem em correr pelos olhos. A oferta missionária nessa época do ano é sempre mais caprichada. Mas já que estamos entre jovens, deixa eu ter a coragem de vir aqui falar para vocês que algumas lágrimas nos seus olhos e um pouquinho mais de oferta missionária não vão pagar aquilo que Ele fez por você. Porque não foram lágrimas nem moedas que Deus enviou para a cruz, mas foi seu Filho Jesus Cristo. E qualquer coisa que você, jovem, coloque no altar de Deus, exceto a sua vida por inteiro, é a mesma coisa que nada. Então eu pergunto mais uma vez: o que você tem feito para agradecer a Deus o maior presente que Ele te deu? Eu não sei se você percebeu, mas na metade do versículo 9 os leprosos diz: hoje é dia de boas notícias. No original, em hebraico, quando foi escrita a Bíblia, diz: hoje é dia de Evangelion. Conhece essa expressão? Juventude Batista Pioneira, hoje é dia de boas novas, e nós não podemos ficar calados. Se nós não formos até lá anunciar que Cristo ressuscitou pelos nossos pecados, diz a Bíblia, não o pecador, seremos culpados. Percebe? É claro que depois de uma mensagem dessa, sempre tem alguns que dão uma escorregada, dizendo: essa é uma mensagem de culpa, essa é uma mensagem de colocar o nosso coração debaixo de um sentimento de culpa. Tem sempre uns quiabos assim, tentando escorregar para cá ou para cá e fugir da responsabilidade. Agora, se a Bíblia bem pregada, literalmente, chama a mensagem de culpa, então, como é que a gente pode chamar uma mensagem de advertência? Essa não é uma mensagem de culpa, mas é para avisar você que lá fora estão esperando que a gente faça alguma coisa. Tem gente morrendo de fome. E eu e você, que já estamos de roupas novas, barriga farta e o bolso repleto do ouro e da prata, não podemos ficar com isso só para nós. Precisamos dividir.
Diz uma história ela aconteceu com uma família missionária. O nome dele é Marcelo. Sua esposa, mais 2 filhos, saíram do Brasil e foram para a Rússia. Queriam entrar num país vizinho chamado Chechênia, povo para o qual Deus os havia chamado. Mas quando aquela família estava bem na fronteira, pronto para entrar, os seus amigos os advertiram dizendo: olha, os conflitos estão muito acirrados, é melhor vocês ficarem aqui. Foi quando o missionário descobriu que ali mesmo, dentro da Rússia, tinha um campo de refugiados com cerca de 400 chechênios. E disposto a fazer um trabalho entre eles, o missionário pegou a sua Bíblia e começou a caminhar em direção àquelas pessoas. A maioria deles nunca tinha ouvido falar de Deus e nem de sua palavra. Para eles, Jesus Cristo era só um funcionário da ONU que estava lá para resolver o conflito. Como bom brasileiro, jogou futebol, falou do nosso país, e quando deram uma oportunidade para ele logo abriu a Bíblia em João 8,12 e começou a ensiná-los dizendo: Jesus Cristo é a luz do mundo. E como ele falava para um povo não alcançado, cada vez ele repetia mais dizendo: Jesus é o único capaz de dar brilho à vida de um perdido. Quando terminou sua mensagem, entre um cumprimento e outro, veio até o missionário um ancião, e olhando bem fundo nos seus olhos, fez a ele 3 perguntas. Marcelo, há quanto tempo você crê nesse Jesus? Desde a minha infância, ele disse. Eu nasci num lar evangélico. Marcelo, há quanto tempo você conhece a respeito do nosso povo? Bem, desde a minha adolescência, quando estudei geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pela roupa e, aproximando dele, disse: eu tinha um único filho, mas 2 semanas atrás ele morreu nos meus braços. Mas antes de morrer ele dizia: pai, está tudo tão escuro, eu não consigo ver. Dá-me luz, pai, eu preciso de uma luz. Hoje, você veio até nós dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você crê nesse Jesus há tanto tempo, e há tanto tempo conhece sobre o nosso povo, porque somente hoje você veio? Na esperança que jamais algum dos meus colegas missionários tenham que ouvir a mesma pergunta, é que nós estamos aqui com vocês. Feche os seus olhos, curve sua cabeça.